Obrigada, presidente. Boa tarde aos nobres colegas, ao público que nos acompanha pelos canais da TV Câmara. Presidente, hoje também subo nessa tribuna para fazer a demarcação de duas datas importantes. A primeira, a luta nacional da população em situação de rua. Nós temos visto o quanto a pandemia tem trazido uma crise humanitária. Na verdade, ela não trouxe, ela agravou a crise humanitária que já existia na sociedade, através do desemprego, da fome, da miséria, e o aumento das famílias em situação de rua tem sido algo alarmante e que nos preocupa muito. É assustador vermos crianças, mulheres, idosos em suas barracas, às vezes nem barracas não têm, estão dormindo com um cobertor na pura calçada, e isso demanda uma atenção a esta data, para que esta casa se comprometa com a carta que foi entregue ontem aqui no ato que ocorreu aqui na frente, trazendo reivindicações importantes na colaboração do combate à vulnerabilidade e à crise humanitária que a cidade de São Paulo está fazendo. A vereadora que me antecedeu falou da atuação da prefeitura, mas nós compreendemos a importância de se aprofundarem ainda mais essas atuações, e inclusive que a Secretaria de Habitação também se comprometa na discussão relacionada às populações em situação de rua. Essa não é uma discussão apenas do serviço social, mas sim também sobre moradia, sobre habitação, sobre garantia digna de humanidade. Outra data importante que nós comemoramos hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Hoje se comemora o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma data que simboliza a memória destas mulheres que tanto sofreram e que tanto sofrem ainda na sociedade brasileira. Infelizmente, o Brasil é um país profundamente machista, patriarcal, misógino. As mulheres têm tentado romper essa bolha do preconceito e da discriminação, buscando o seu lugar na sociedade brasileira, e aí quando eu digo as mulheres, eu estou me referindo às mulheres de um modo geral, todas as mulheres, mas não há dúvida que entre as mulheres há ainda aquelas que são mais precarizadas, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres mães, uma série de mulheres, e hoje no Dia da Visibilidade Lésbica é importante que a gente ressalte a importância dessa data, a luta histórica dessas mulheres para a garantia de direito. Hoje no Brasil, infelizmente, é muito comum se ouvir falar sobre estupro corretivo, que é aquele tipo de estupro que se estupram as mulheres por dizerem que elas não tiveram a oportunidade de estar com o homem, tentando corrigir a sua sexualidade. É preciso políticas públicas, é preciso respostas que dignifiquem a vida das mulheres lésbicas, que conscientize a população contra a lesbofobia. A lesbofobia é a forma que mais mata na comunidade LGBTQIA+, depois da transfobia. E nós não podemos conviver com uma sociedade que não tolera a pluralidade, que não tolera a diversidade e que ceifa vidas por conta do preconceito e da discriminação. As mulheres lésbicas merecem ser respeitadas, a história, a trajetória, a luta, e esse dia simboliza a nossa lembrança do quanto esta casa também precisa se comprometer com políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. O parlamento precisa ser um espaço de todos, as políticas públicas precisam abraçar a todos. Nós não temos o direito de fazer acepção de pessoas quando estamos discutindo políticas públicas. Políticas públicas precisam ser direcionadas aos necessitados dessas políticas. E não é muito difícil a gente encontrar uma certa resistência nas casas legislativas, não só aqui na Câmara Municipal de São Paulo, quando nós queremos tratar de temas que dignifiquem e tragam respostas a esta população. Então, também quero lembrar da importância dos legisladores se comprometerem com estas políticas, de darem resposta a esta população que, infelizmente, em pleno 2021, ainda se morre por se ser quem se é e ainda enfrenta uma série de negação de direitos, de violências, de abusos e de preconceito. Nós só iremos combater esses preconceitos, esses abusos e essas violências a partir de um processo pedagógico e através das políticas públicas que deem respostas. Então, hoje são dias muito importantes. A luta da população em situação de rua e o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Dois grupos ainda vulneráveis, precarizados e que demandam de um esforço desta casa e das outras casas legislativas deste país para que a gente busque saídas e busque respostas a todos esses sofrimentos que são gerados por conta de raça, classe, gênero ou orientação sexual. Muito obrigada, presidente.